Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos de volta aqui com os nossos devocionais diários, das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Está aqui os meus instrumentos aqui, a Bíblia e a minha lição, e dizer para vocês, adquire, irmãos, esta lição. Adquire, ainda dá tempo, viu? Sai aí de cabeça para baixo por causa do vídeo, viu? Ainda dá tempo. O irmão vai dizer, irmão, nós já estamos na lição 7. Eu tenho algo maravilhoso para dizer para vocês. No próximo trimestre, a CPAD ela vai repetir esta lição. Certo? Ela não vai imprimir uma nova lição. Certo? Ela vai, por causa da pandemia, né? E é o correto, porque nós não estamos estudando essa importante lição como deveria. Certo? Então, no próximo trimestre, que é o terceiro trimestre, vai ser repetida essa lição. E a irmã Nonata, que é a nossa superintendente, ela ainda tem essas lições. Então, aproveite, compre, irmão, a sua lição, porque a partir do próximo trimestre, em nome de Jesus, nós estaremos podendo nos reunir, certo? Juntamente com os irmãos, nas nossas reuniões, a qual nós chamamos de Escola Bíblica Dominical. É a maior escola do mundo e é onde nós vamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Pois bem, vamos para o nosso devocional diário da nossa lição. Como já disse, a lição de número 7, está aqui a nossa lição. Lição de número 7, deixa eu aproximar aqui para ficar melhor para os irmãos verem. Isso, lição de número 7, né, do dia 17 de maio de 2020, portanto, no próximo domingo. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Textual, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação. A parede de separação que estava no meio. A parede aí é horrível, irmão. É a religião, é muita coisa que está no meio. Aí Jesus veio e derrubou isso aí. Certo? Verdade prática, diz aqui, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, fazendo a inimizade entre Deus e o homem. Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e o irmão, e os homens. Quem são esses eleitos, irmãos? Esses eleitos, vem aqui, ó. Esses eleitos. São exatamente aqueles que creram no Evangelho. Ouviram e creram no Evangelho e foram eleitos pela pregação, pela fé na pregação do Evangelho. Vamos para o nosso devocional diário aqui. Terça-feira, Atos 21, Atos capítulo 21, versículo 28 ao versículo 30. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Atos 4. Atos 21. Capítulo 21, versículo 28 ao versículo 30. Vamos ler aqui a partir do versículo 27 para ter uma melhor compreensão. Diz assim, ó. Quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando, varões israelitas, acudi. Esse homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disto, introduziu também no templo os gregos profanos. Os gregos que profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade Atrófilo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Versículo 30. Alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo. E pegando a Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Amém. Deus, nós te louvamos, te damos graças, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias não têm fim. Tu és maravilhoso e a ti pertence a honra, a glória e o louvor. Abençoa teus servos, abençoa teus filhos durante este dia, nos enche de graça
e de misericórdia a cada dia, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos lá. Meus irmãos, aqui temos lido o texto sagrado do livro de Atos, capítulo 21. Ele vai tratar o retorno de Paulo a Jerusalém. Eu não sei quantos anos se passaram até a convenção de Paulo para ele retornar a Jerusalém, mas aqui é o retorno dele quando ele é preso pelos judeus. Inclusive, na cidade de Éfeso, quando ele vinha já de viagem, os irmãos de Éfeso eles vão profetizar a Paulo que isso iria acontecer. Um certo profeta chamado Ágabo, ele profetiza a Paulo que isso iria acontecer. Mas Paulo tinha proposto no seu coração de ir e tinha convicção de que essa era a vontade de Deus. Bom, quando Paulo vai a Jerusalém, alguns irmãos gregos, gentios, acompanham Paulo. Dentre eles, um certo irmão de Éfeso. Certo? E aí Paulo vai ter uma reunião com os discípulos, uma reunião no decorrer do capítulo 21, no início do capítulo 21, e os discípulos vão aconselhar a Paulo a purificar-se para poder entrar no templo, exatamente para que os judeus não tivessem nenhuma ocasião contra ele. E aí, quando vai ler o texto aqui, que aproximando-se do 7º dia, que era o tempo de purificação, Paulo é visto no templo, e uns certos judeus da Ásia começam a se levantar contra Paulo e seduzir a multidão contra Paulo, dizendo que Paulo havia profanado o templo, colocando um grego no templo. Paulo, o versículo vai dizer, o texto vai dizer que Paulo não havia feito isso. Mas eles disseram isso, certo? O que era incorreto, segundo a lei, nenhum estrangeiro poderia entrar no templo. Um dos requisitos básicos para um estrangeiro ter acesso à religiosidade judaica era a circuncisão. Ele tinha que circuncidar-se. Todos nós conhecemos, por exemplo, a história de Judá, quando um dos filhos de Siquém enamorou-se de Diná, filha de Jacó. E para que houvesse o consentimento de que, para haver o casamento, foi exigida a circuncisão, e todo o povo daquela cidade circuncidou-se. Os irmãos conhecem a história que os filhos de Jacó, traiçoeiramente, covardemente, destruíram aquela cidade. Certo? Então, esse era um dos requisitos. E a pregação que Paulo pregava aos gentios era exatamente o contrário, de que não havia necessidade dessa circuncisão na carne, porque já havia sido circuncidado espiritualmente, no coração. Já havia sido circuncidado pela pregação do Evangelho. Então, irmãos, aqui essa história ela vai retratar exatamente essa separação que a nossa leitura diária vai descrever. Cristo desfez a separação entre o povo judeu e o gentio. Certo? Os judeus, inclusive alguns dos irmãos que já haviam crido no Evangelho, eles acreditavam que a salvação era coisa exclusiva de judeus e que gentio não podia ser cheio do Espírito Santo, o judeu não podia receber essa bênção por parte de Deus. Inclusive, alguns dos discípulos, a princípio, não entenderam isso. Não entenderam que Jesus veio para destruir essa parede de separação. Um dos exemplos clássicos é lá no capítulo, não me recordo agora, parece-me que é capítulo 10 do livro de Atos, que fala a chegada de Paulo na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu. E quando aquele povo da casa de Cornélio receberam o Espírito Santo, os irmãos podem conferir lá o texto, que os judeus ficaram abismados. Nossa, como é que isso pode acontecer? Eles são gentios, eles não são judeus. Como é que eles estão sendo batizados com o Espírito Santo? E aí, antes de Pedro chegar na casa de Cornélio, o irmão vai ter a visão de Pedro. Pedro vai ter aquela visão dele, onde desce um lençol com todo do céu, com todos
os animais impuros da terra e Deus mandando o apóstolo Pedro comer. E Pedro diz assim, olha, não posso comer porque eu nunca coloquei coisas impuras na minha boca. E Jesus diz assim, Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Certo? Então, havia essa confusão até mesmo entre os próprios judeus, entre os próprios discípulos. E quando Pedro, a partir desse evento, retorna a Jerusalém, já tinham os discípulos que tiveram ali, alguns dos discípulos que tiveram com ele na casa de Cornélio, já estavam em Jerusalém, já tinham contado tudo. Pedro teve que se justificar o porquê que tinha se sentado, que tinha pregado a um gentio. Então, essa separação, irmão, é uma coisa meio complicada. E muita gente até hoje não entendeu que Jesus veio para dividir ou para derrubar essa parede de separação que há entre nós. É comum, isso hoje ainda tem crente que pensa dessa forma. Que acha que a salvação, não, aquele lá não pode se salvar. Irmão, você conhece aquele rapaz, não prega. Não, eu não vou lá pregar, não. Não, aquela mulher de prostituição. Não, aquele lá são um bando de maconheiro, não sei o quê. Não, Deus me livre de ir naquele setor ali pregar o evangelho. Irmão, Jesus, ele já derrubou essa barreira de separação. A salvação, ela está acessível a todas as pessoas que queiram. A única exigência a qual Deus faz é, louvado seja o nome do Senhor, crer na mensagem do evangelho. Aceitar a Jesus como seu Salvador, acreditando, assim, na mensagem do evangelho. E acontece o que está bem aqui, ó. Na verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos. A partir do momento que nós cremos, essa barreira quebrou, nós somos agora eleitos, independentemente de se somos judeu, grego, gentio, seja lá o que for. Jesus veio para destruir essa separação. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nos elegeu através da mensagem do evangelho para sermos filhos de Deus e morarmos no céu. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você. Eu quero só dizer que o objetivo desse vídeo não é promover discussão, porque existem os teólogos aí das redes sociais, que às vezes eu fico olhando aqui e fico, meu Deus, é muita besteira, certo? Diz que vão só discutir, nunca fizeram, não faz nada na vida, ninguém vê a pessoa fazendo nada, mas a única coisa que sabe é criticar as que fazem e as que querem fazer, certo? Então, meu objetivo não é esse. Certo? Meu objetivo é simplesmente dizer aos alunos da Escola Bíblica Dominical, especificamente da 9ª classe, dizer que nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, nós precisamos nos guiar pelo manual da Bíblia Sagrada e precisamos nos reunir, esta reunião tão maravilhosa a qual nós chamamos de Escola Bíblica Dominical. Esse é meu único objetivo. Certo, irmãos? Deus abençoe você. Eu quero orar por você mais uma vez, para Deus abençoar. Estaremos encerrando. E já agradeço, mandando um abraço aí para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, irmão Vicente, irmão Adão, juntamente comigo, que são professores da 9ª classe. Deus abençoe você e em breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, te glorificamos, porque o Senhor é bom. Tem compaixão de nós e nos ajuda a te servir melhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Nos dá um dia de paz e comunhão contigo e nos livra de todo mal. Nos livra deste mal que assola o mundo. Protege o teu povo, protege os teus filhos, protege a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém.